Olá, queridos, boa tarde. Nós vamos estudar hoje a palavra de Deus com o título Entrega. E a introdução deste sermão está no livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 13, a última parte, que nos diz o seguinte: Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Oferecer a Deus, a si mesmo, nós nos oferecermos a Deus, os nossos membros a Deus, como instrumento de justiça. No desenvolvimento deste sermão, cujo título é Entrega, oferecer-se a Deus significa entrega, consagração, rendição pessoal e submissão. Todas essas palavras, elas não são bem vistas, pois são sempre utilizadas num contexto negativo. Elas aludem à perda, e ninguém gosta de perder, de ser um perdedor. Nessa civilização competitiva de hoje, somos ensinados a nunca desistir ou ceder. Vencer é tudo. Rendição, entrega ou submissão são coisas inconcebíveis neste mundo secularizado. Nós vamos ver 3 barreiras que impedem uma entrega total. Primeira dela, o medo. O medo surge quando o relacionamento com Deus é quebrado. Mas a Bíblia ensina que o amor lança fora o medo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor, que foi quando os nossos primeiros pais desobedeceram, não é? Lá no Jardim do Éden. Eles comeram do fruto proibido e eles tiveram medo, porque aí eles viram que estavam nus e se cobriram com a folha da figueira, não é? Mas Jesus perguntou: onde vocês estão? Não é? Então aqui mostra o medo e um Deus chamando de volta. É assim mesmo, a nossa natureza humana, ela sente o medo, mas Deus sempre nos quer por perto. Orgulho. Queremos ter tudo e fazer tudo. Quando isso não acontece, entramos em depressão. Daniel 4:30, ele fala que Nabucodonosor, que foi o rei da Babilônia, do primeiro império mundial, teve que passar pela experiência de viver por 7 anos entre os animais do campo. Ele comeu erva como os bois e teve seu corpo molhado do orvalho do céu. Só então ele foi reconhecer o poder e a majestade do verdadeiro Deus. Terceiro, a falta de compreensão. Render-se a Deus não é uma resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a preguiça. Significa exatamente o oposto. Sacrificar a própria vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus chama os que se entregam a Ele para batalhar em seu nome. Render-se é um ato de coragem, não de covardia. Porque quando eu me rendo a Deus, eu estou falando para Ele: o Deus que habita em mim é o Deus que vai viver através de mim. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. C.S. Lewis. Segundo, características dos que se entregam a Deus. Primeiro, obedecem a Jesus e à palavra de Deus, ainda que seja um absurdo. Exemplo, Pedro e a pesca fracassada, que se tornou uma pesca maravilhosa. E nós temos obedecido a Deus e a sua palavra, mesmo sabendo que parece um absurdo o que Ele nos orienta? A hora de pescar já havia passado. Eles poderiam ter duvidado,
Mas a resposta de Pedro foi: respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, porque a palavra de Deus deu autoridade a Pedro. Gerou nele confiança. Confiam inteiramente em Deus. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso o levaria. Ana esperou o momento perfeito estipulado por Deus sem saber quando aconteceria. José confiou nos propósitos de Deus sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam de uma forma tão estranha. Abraão, pai da fé, Ana, a mãe de Samuel, mãe do profeta Samuel, e José, que foi governador do Egito e que deu ao seu pai Jacó o privilégio de vê-lo ainda na sua velhice. Dependem dele para resolver as coisas. Salmo 37:7. Descanse no Senhor e espere nele. Você não precisa estar sempre no controle. Deixe Deus trabalhar. Confie nele. Suportam críticas com serenidade e não têm o ímpeto de querer se defender. Destacam-se em relacionamentos. Geralmente, os que se entregam a Deus são pessoas que não vivem lutando pelos seus direitos. Não pressionam os outros e não são egoístas. Salmo 138:8 diz: O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. Ou seja, confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele e o mais Ele fará. A bênção da entrega. Pela entrega vem a paz. Jó 22:21. Portanto, reconcilie-se com Deus. Viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Pare de disputar com Deus. Gênesis 32:22-30 narra a luta de Jacó com o príncipe do céu. No verso 26, na última parte, nós lemos: Não o deixarei ir se você não me abençoar. Jacó tinha recebido a bênção que seu coração havia desejado. A dúvida, a perplexidade, o remorso haviam tornado amarga sua existência. Mas agora tudo estava transformado. Doce era a paz da reconciliação com Deus. Pela entrega vem o poder. Quando Deus chama, Ele capacita. Um dos exemplos bíblicos foi Moisés. Quando foi chamado, ele se assustou, teve medo, apresentou muitas desculpas e tinha razões para isso. Ele era pesado de língua, já havia esquecido o idioma egípcio, estava ficando velho, não tinha talento para aquela responsabilidade. Êxodo 4:12 diz assim: Agora vá e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. O homem obtém força e eficiência ao aceitar as responsabilidades que Deus põe sobre ele e ao procurar de todo o coração se qualificar para cumpri-las adequadamente. Por mais humilde que seja sua posição ou limitada sua habilidade, a pessoa que, confiando na força divina, efetua sua obra com fidelidade, atingirá a verdadeira grandeza. Pela entrega vem a utilidade. Aqui está o servo do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Maria, quando foi visitada pelo anjo. Ela não foi escolhida por beleza, riqueza ou talentos, mas porque ela se submeteu aos desígnios de Deus. Mesmo diante do preconceito da época e do risco de ser abandonada por José, ela não recuou, permaneceu fiel a Deus. Pela entrega vem a vitória. Maior exemplo, Jesus Cristo. Sua submissão a Deus foi a garantia de sua vitória. De repente, a sombra se ergueu acima da cruz. E em tons claros como de trombeta, que pareciam ressoar por toda a criação, Jesus bradou: Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma luz envolveu a cruz e o rosto do Salvador brilhou com uma glória semelhante à glória do sol. Então curvou a cabeça sobre o peito e morreu
para ressuscitar no terceiro dia. A entrega não o enfraquece. Pelo contrário, a entrega o fortalece e o faz cumprir o seu propósito. Todos, sem exceção, se rendem a algo ou alguém. Você e eu somos livres para escolher a quem nos render. Stanley Jones disse: se você não se rende a Cristo, se rende ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, decepção e autodestruição. Rick Warner. Na Escócia, um idoso pregador arrecadava fundos para a construção de um novo templo. Para sua surpresa, certo dia, dentro da salva de ofertas, ele encontrou um papelzinho todo enrolado que dizia o seguinte: não tenho nada para dar a não ser minha própria vida. Assinado David Livingstone. Pouco tempo mais tarde, David Livingstone, um jovem médico, encontrava-se no coração da África, realizando uma obra que superava todas as doações recebidas por aquele idoso pregador. Seu admirável trabalho como explorador, médico e missionário conquistou um futuro melhor para os africanos. Tanto fez que, quando morreu em 1873, os nativos exigiram que o coração de Livingstone ficasse na África como lembrança perene de sua dedicação e sacrifício. E assim foi feito. Enquanto o corpo foi levado a seu lugar de descanso na abadia de Westminster, em Londres, seu coração foi sepultado em terra africana. Ele entregou sua vida a Deus e permitiu que ele o conduzisse. Não quer você fazer o mesmo? Eu quero. Por Jesus Cristo. Amém.